Bendiciones, hermanos. Vamos terminar a lição 2, que quedará o texto 3 e o texto 4. Por terminar. Sí. La lição 2 quedó el texto 3 y el 4 en la página 20. Sí, página 20, el texto 3. Vamos a aprender hoy un poco sobre el período de la reforma que pasó ahí para que pudiéramos conocer un poco más sobre teología, sobre las cuestiones de la Biblia, sobre los ensinos. La reforma protestante, ella fue un marco para muchas religiones, muchas vías del cristianismo en el mundo. Somos frutos de este trabajo que hubo en esta ocasión. Con la llegada del Renacimiento en el século XIV, empezaron a dar valor al hombre. Empezaron a valorar el hombre y con esto hubo muchas mudanzas en el tiempo. Y desde entonces la Iglesia Católica era quien detenía el conocimiento de la palabra. Entonces hubo un hombre llamado Martín Lutero, el cual empezó a traer y cuestionar las cosas. Que él decía que la salvación, porque él conocía la palabra no era abierta para todos. La palabra era cerrada solamente para aquellos que detenían el poder de la religión, que era la Iglesia Católica. Entonces, Martín Lutero viene y empieza a decir, no podemos vender indulgencia. La fe es lo único que salva el hombre. Y empezó a traer muchos cuestionamientos a respecto de la palabra. Entonces, el periodo de la reforma es un periodo de extrema importancia para nosotros en el día de hoy. Porque a partir de ahí hubo varias ramificaciones y varias personas que estudiaron y empezaron a traer para nosotros este conocimiento del cual tenemos el día de hoy. Entonces, Martín Lutero tradujo la Biblia, que estaba en latín, para el alemán, el Nuevo Testamento, empezó a hacer y empezó a decir y solicitar que hubiera una modificación de los términos, porque la Iglesia Católica vendía un terreno en el cielo, hacía un montón de cosas, de historias para poder ganar dinero y traer a la gente para sí y para que tuviera este conocimiento. Entonces, ese periodo fue un periodo que trajo otra vez la esencia del cristianismo. Fue ahí que muchos tuvieron el valor de empezar a conocer y a leer y a buscar conocimiento. Nesse mesmo período hubo otro hombre llamado Juan Calvino, que era también un francés, y en Ginebra, na Suiza, ele empezó a traer uma nova visão para o cristianismo. Ele empezó a dizer que lo que a Iglesia Católica hacía estava mal. Então, ele empezó a dizer, los bailes, las ropas, las coisas que se hacen não estão corretas. E Juan Calvino era de los mais rígidos que havia nesta época da Reforma, que foi um pouco mais, alguns anos depois de Lutero, pero ele também vino com este pensamento de uma reforma, de um cambio, de uma mudança dentro da igreja. E de aí começou todas estas reformas. Juan Calvino é o predicador que trajo para a igreja a predestinação. ¿Cuántos conocen la predestinación? La doutrina de la predestinación dice que nosotros ya nacemos
determinados a lo que Deus quer. Ou seja, se eu tenho um filho e Deus disse, você terá um filho de salvação e um filho de perdição. Então, eu posso predicar a este filho de perdição quanto quiera. Ele nunca será filho de salvação. Esta é a doutrina da predestinação que Juan Calvino dizia, que nós, a soberania de Deus era lo único que valia e que Deus tinha em suas manos todo. Nós não podemos decidir nada. Ou seja, seríamos como marionetas em la mano de Deus. Pero ao decorrer da Bíblia, nós leemos muitas histórias, muitas coisas que a decisão do homem é o que ha determinado sua salvação ou sua perdição. Então, por isso, Juan Calvino ha traído esta mudança também, e muitos seguiram a Juan Calvino, porque não concordavam com muitas coisas que a Igreja Católica hacía. Então, ele foi um homem que hasta hoje as igrejas presbiterianas são de ramificação calvinista. São igrejas que têm a predestinação, ou seja, creem que Deus é absoluto. Nós creemos que Deus é absoluto, pero nós creemos que Deus nos ha dado livre albedrío, que nós podemos elegir lo que vamos fazer e como vamos fazer. Este foi dos homens que ha trabalhado em la reforma e hoje há muitas igrejas presbiterianas por el mundo e ele dizia que o presbitério era lo que de verdade valdria para entrar e para hacer as coisas de Deus. Hubo também os anglicanos. Os anglicanos foram el rei que tinha en esta ocasião se rompió com a Igreja Católica e dijo que não iba mais a ser parte de la Iglesia Católica. No, el rey Enrique dijo, no, yo no quiero más, ahora es una iglesia separada. Pero ¿qué pasó? El rey Enrique, él sería la autoridad dentro de la iglesia anglicana. Exacto. Pero, ¿qué pasó? Hubo una mezcla protestante, él sacó unas cosas, pero dejó toda una liturgia dentro da igreja anglicana. Hoje a igreja anglicana é mais conhecida em Inglaterra, Reino Unido, por aí, por esses países nórdicos. Quase não vemos igreja anglicana em outros sítios. Tuvimos também os anabatistas. Os anabatistas é uma ramificação, pero não são bautistas. Que quede claro, os bautistas não vieram de los anabatistas. Os anabatistas foram criados por um homem chamado Menno Simons. Hasta hoje existem os anabatistas. São pessoas, os mais ortodoxos, se reúnem em, como digo, são grupos, aldeias separadas, vivem em um círculo agrícola, solo entre eles. E aí tem sua vida, suas coisas. Começaram a predicar e dizer que a igreja não poderia andar junto com o Estado. O Estado haveria que estar separado da igreja. Igreja é uma coisa, Estado outra. Também vemos que temos isto hoje. Ou seja, de todas as pessoas que trabalharam nesta época da reforma, hoje temos muitas ideias. Temos a soberania de Deus, de Calvino, temos a separação do Estado e da igreja. Então, temos muitas ramificações que herdamos de este período da reforma protestante. Os anabatistas hoje têm o término, são conhecidos como menonitas. Quizás algum de vocês poderão conhecer, porque em países de Latinoamérica é muito conhecido, em México, Paraguai, Bolívia, há muitas comunidades, Canadá, Estados Unidos, muitos menonistas que vivem aí. Menonista.
uma comunidade que vem da ramificação de los anabatistas, de la época de la Reforma. Tuvimos também os puritanos. Que foi os puritanos? Os puritanos mesclaram, queriam sacar da igreja anglicana lo que a igreja anglicana havia deixado por trás. Queriam sacar as vestimentas, as velas, os ritos e muitas outras coisas que a igreja anglicana havia deixado da igreja católica. Então, tivemos aí muitos movimentos que nos ajudaram a ter a igreja que somos hoje. É uma mescla de todas essas pessoas que trabalharam e estiveram aí. E onde entrou os teólogos nesta história? Não haviam teólogos. Quem ensinava eram estes homens, que tinham mais conhecimento. Incluso quando ia falar em público, quem falava? Quem tinha conhecimento. A ver, é como hoje. O culto, nesta igreja, vamos falar desta igreja. O culto de domingo, quem predica? Os pastores. Os pastores, que são chamados cultos públicos. Quem predica é quem demanda a ordem e o conhecimento maior. Então, nesta ocasião, as pessoas que apenas oíam ou estavam aprendendo ou quizás não tinham muito conhecimento, estas eram separadas e escutadas sem públicos, para que não houvesse heresias, para que o conhecimento de verdade fuera passado de maneira correta para todos os demás. E isto foi com o passar do tempo melhorando, e os teólogos começaram a aparecer. Aí historiador, aí no parágrafo 2, historiador Patrick Collison dijo que o término profetizar, porque o término profetizar é receber uma ordem, uma revelação divina e passar o recado para a pessoa que Deus está falando. Pero nesta ocasião, eles usavam o término profetizar como uma maneira de ensinança. Lo que eles estavam ensinando, lo que eles estavam explicando, a maneira como estava sendo toda esta demanda de ensinanças, quitando as coisas do catolicismo, eles chamavam de profetizar. Por quê? Porque era uma nova forma e maneira de conhecer a palavra. Porque também a palavra não estava para todos, porque a palavra era escrita em latim, era escrita em grego, hebreu, aramaico. Então, nem todos tinham esse conhecimento. Então, o clero que foi saindo da igreja católica com todos estes homens, começaram a ler e dar ensinança para os demais. Eram chamados de moderadores. Estes homens eram quem demandava o conhecimento e passava a los demás. Um período importante da Reforma, o parágrafo 3, habla del Concílio de Trento. Aqui há uma observação interessante que diz aqui de los moderadores, que os moderadores ajudavam com as passagens bíblicas para que todos pudessem entender a palavra tal como é, e não ponendo coisas, añadindo coisas demais ou desviando a enseñança. Porque como hoje em dia as pessoas desviam as enseñanças, temos muitas enseñanças. A ver, a enseñança del hijo pródigo e de las ovejas perdidas. As pessoas hacen muita confusão com estas duas enseñanças. E quando nós estudamos, temos que ter esta diferença para ensinar e instruir a pessoa. ¿Por qué el padre no se fue atrás del hijo pródigo? Porque el hijo pródigo salió para conocer el mundo. Él no fue llevado por outra persona.
Ele foi solo por curiosidade. Pero la oveja, ¿por qué el pastor fue detrás de la oveja? Porque la oveja fue pisoteada por outra oveja, porque a oveja comeu erva daninha, porque a oveja caiu em um despenhadeiro. Passou algo com esta oveja para que ela saliera de redil. Ou seja, eu não vou atrás de um hermano que sale da igreja porque ele disse, eu vou sair porque quero conhecer o mundo. Pero se ele sale porque houve um problema dentro da igreja, eu como serva tenho que ir detrás. E falar, e trazer, e limpiar, e arreglar, e trazer outra vez para a casa do Senhor. Então, são essas ensinanças que há muita maneira de interpretação que estes moderadores tentavam ensinar, que nós outros, estes homens tinham que ter o conhecimento da palavra antes de falar qualquer coisa. ¿Por quê? Porque todas estas ramificações eram novas. Então, não se poderia ir allá de lo que Calvino, Lutero e Simão e outros homens estavam ensinando. Então, tivemos este período de muito cuidado ao ensinar. Ou seja, hasta o dia de hoje temos que ter muito cuidado em ensinar a palavra do Senhor. O período da reforma, tivemos o Concílio de Trento. Creio que muitos já ouviram falar do concílio. Lutero começou a molestar a igreja para que tivesse uma reforma, para que hiciera uma coisa. Pero o que passou com o concílio? O concílio começou e a igreja não se importou com o que Lutero queria. Muito ao contrário, ele hizo com que as coisas que a igreja de verdade queria, siguiera como foi. Haciendo os sacramentos, haciendo as liturgias que eles queriam. Então, este concílio começou em 1545 e terminou em 1563, pero não houve lo que Lutero imaginava que iba a ser com esta reunião, com tantos papas, com tanta gente, e não houve o objetivo que ele desejava. Então, o concílio de Trento foi na cidade de Trento, na Itália, e eles solamente firmaram e adoçaram mais aún as coisas que já estavam predicando. De aí sacaram o domingo, de aí sacaram as coisas de la Eucaristia, del batismo e muitas outras coisas que hasta hoje temos. Incluso o domingo que nós usamos é de la Igreja Católica, não é de la Bíblia. Isto é outro tema, não vou entrar. A ver, com tudo o que estava passando, o que passou? A Inglaterra começou a trazer ensinanças. Começou a trazer ensinanças para as pessoas, para que todos aprenderam. Pero o que passou no Concílio de Trento? Aí, eles formularam que toda a gente, todas as famílias, os niños, tendrían que empezar a conhecer de la igreja desde la más temprana edad. Então, esta questão de la enseñanza en la niñez hizo com que a igreja católica cresciera aún más. A importância de ensinar a los niños é muito grande, porque um niño que aprende desde pequeno, ele vai crescer com isto, mesmo que salga, se queda em sua memória, e ele vai seguir assim, haciendo como aprendeu desde pequeno. E a Igreja Católica, que isso?
endureció más a la enseñanza y todos los niños, las familias más ricas que tenían más poder, ellas eran induzidas a dejar un hijo para ir ao seminário, à diocese, para ser padres, para ensinar e uma maneira também monetária para a igreja. Ou seja, uma família rica era um honor ter um padre como um filho como padre. Então, todo isto que passou em el Concílio de Trento fez com que a Igreja Católica seguira crescendo. O parágrafo 3 disse assim: segundo Campschut, o superior general da Companhia de Jesus, Cláudio Aquaviva, elaborou no século XVI o currículo jesuíta, derivado em grande parte do regulamento acadêmico de Calvino. Os jesuítas eram uma ramificação católica com o rigor de Calvino. Pero a informação que este senhor nos dá é que Aquaviva tentou implantar parecido ao que Calvino estava ensinando para que se tornasse um pouco mais rígido, porque Calvino foi um dos reformistas mais rigorosos. Ele era o reformador mais rigoroso que tinha naquela ocasião. Todas as coisas eram hechas como de verdade estava na Bíblia. Se formos estudar Juan Calvino, podemos mirar que ele, lo único, para mim, em minha opinião personal, lo único que ha pecado ha sido a questão de la predestinação. Pero lo demás é uma doutrina de ir ao cielo. ¿Por quê? Porque crê em el cambio del ser humano. Ele crê na soberania do Senhor, ele crê em muitas coisas. Apesar de crer em el cambio del ser humano, sigue creyendo que uno, se nasceu hijo de perdição será. E nós não creemos assim. Amém? Cláudio Aquaviva é o homem que elaborou o currículo jesuíta. Vou afirmar esta parte porque tem coisas adelante que vamos utilizar, ¿vale? Pós-reforma. As universidades sendo o principal lugar de formação para os ministros. Isto ilustra claramente o prefácio de los estudos de Sidney Sussex College, Cambridge, fundado em 1596. Eles começaram a criar faculdades, universidades de teologia, para que o conhecimento chegasse a todos. Pero, o que passou? A Igreja Católica já estava muito avançada. Eles tentaram implementar todas estas coisas, pero a demanda era muito pequena para eles. E com isto, a Igreja Católica foi ganhando força e a reforma caminhava a passos um pouco mais curtos, devido à maneira de ensinança de cada um, para expandir todas estas novas reformas, porque havia muitos reformadores. Então, havia um pensamento a quem seguir. Que ramificação eu vou seguir? Quem eu vou seguir adelante nestas informações? Então, iba a passos mais curtos toda esta questão da reforma. E a Igreja Católica cada dia mais ganhando espaço e mais espaço. Um seminário em que solo as melhores semilhas serão plantadas, uma vez plantadas, regadas por luzes abundantes de las ramas de la ciência, hasta que cresçam tal madurez que puedan ser dadas a la igreja. Ou seja, eles estavam preparando pessoas para trabalhar para o reino.
pero era um trabalho árduo. ¿Por quê? Porque a Bíblia necessitava tradução. Muitos não sabiam nem ler. Então, era um trabalho muito duro para alcançar toda esta gente. Eu venho de uma cidade muito pequena e minha tia, que já tem 94 anos, sempre dizia que o parroco de la ciudad hacía a missa em latim. Então, muitos anos, tem 94, ou seja, crees que se acorda de isto com 15 ou 18 anos? Então, as missas eram predicadas em latim. Por quê? Porque muitos creiam que solamente la diocese, os padres que poderiam ter o conhecimento da palavra. E isso foi o que demandou um retraso maior ao ensinar em la época de la Reforma. Então, esta formação começou pouco a pouco. Inglaterra começou a criar faculdades, não exigia muita coisa para entrar, porque as condições eram poucas. Incluso, até o dia de hoje, se te vas a uma faculdade de teologia e vai fazer um exame para entrar, não é algo muito duro para conseguir entrar. Se vai para uma faculdade e diz, vou ser teólogo, em uma faculdade, entrar e aprender. Os exames para saber se tu sabes alguma coisa não são grandes coisas. Então, isso já vem desde muito tempo atrás. A prova de conhecimento em Inglaterra era apenas uma pergunta. Não faziam nada mais que isto. Eles criaram 39 regras para ser ensinado nessas faculdades. Então, eles perguntavam, estás disposto a aprender as 39 regras? E a pessoa ia dizer sim ou não. Então, se estava disposto, entrava e aprendia. Se estava disposto, era porque ia deixar toda a liturgia do catolicismo, ia deixar todo o credo, ia deixar todo para trás e aprender uma nova doutrina para entrar. Se dissera que não entrava. Simples assim. Então, a pergunta era uma solamente. Não havia outra maneira e qualquer outra dificuldade para poder entrar em la faculdade em Inglaterra. Então, as ensinanças de teologia sempre foram levadas não com um término muito científico ou muito por uma educação mais séria, digamos assim. Nesta ocasião, eu concordo porque a gente necessitava aprender e as reformas necessitavam avançar. Então, de verdade, era necessário que houvesse uma facilidade para que a gente pudesse entrar, aprender, escuchar e sair de aí ensinando estas doutrinas que eles estavam começando a ensinar para que a Igreja Católica perdera sua força e pudesse caminhar para outras áreas do cristianismo. Amém? Alguma pergunta? Exercício. Associe a coluna A com a coluna B. Na coluna B, nós temos Reforma, Concílio de Trento, Cláudio Aquaviva e Inglaterra. Não exigia grandes provas de conhecimento teológico a los aspirantes ao ministério. Inglaterra não, acabamos de falar. Inglaterra não exigia muita coisa. Hacía uma pergunta, sim ou não, e entrava. E já está. Elaborou o currículo jesuíta em el siglo XVI. Aquaviva, letra C. Exigia de las catedrales que las catedrales ensinaram religião a certo número de jovens em suas cidades ou dioceses. Concílio de Trento. Privilegiou a fé ao
perfeccionar a interpretação do texto sagrado, enfatizando as línguas bíblicas. La reforma volvió a las orígenes, volvió a leer lo que estaba en hebreo, aramaico, griego, que era lo que estaba las enseñanzas. Amém? Entonces quedamos D, C, B e A em exercício. A Idade Contemporânea em Inglaterra. O século XIX começou com um reclamo em favor de melhoras. Eventualmente se tomaram algumas iniciativas nesse sentido. Começaram a ser exames de admissão, ou seja, começaram a tomar um pouco mais a sério lo que era uma universidade. Ou seja, se eu vou ensinar teologia, é uma universidade, então vamos fazer algo um pouco mais rigoroso, algo que pueda merecer a pena, algo que despierte a atenção das pessoas para que venham. Então, aí começou a ter um caráter mais forte em estas enseñanças de teologia em Inglaterra, que foi uma das cidades, dos países que o Evangelho de Jesucristo foi mais predicado. Inglaterra ha sido um campo de evangelização muito grande, muito grande. Hoje em dia, tudo se ha perdido. Todo não, pero muitas coisas se ha perdido em los dias de hoje. Pero ha sido um país que ha demandado universidades e muitas universidades, muitos campos de estudo para a teologia, para a enseñança de las escrituras. Então, essas universidades tradicionais puseram em sério a enseñança da palavra com relação à teologia. Algo mais acadêmico, algo mais teórico, algo mais com uma grade curricular mais explicada, uma maneira mais fácil de entender, uma maneira mais fácil de seguir aprendendo. E esse trabalho nas universidades tradicionais, elas foram fundamentadas. Aí, parágrafo 2 diz: King College de London, 1829, foi destinada a preparar estas pessoas para a enseñança teológica como um grado superior ou uma ordenação, para que eles tivessem esta enseñança em teologia. Además desta escola, também se fundou a Universidade de Durham, em 1832, com o propósito de atender especialmente a los estudantes de teologia, antecipando-se incluso às universidades mais antigas ao criar curso de licenciatura em teologia. Ou seja, quem nasce licenciatura em teologia está apto para ensinar teologia. Ok? E eu não tenho licenciatura. Pero aqui estou. Minha licenciatura não ha salido, porque na ocasião que hicimos era, como disse, minha cidade era muito pequena e muitos problemas e diplomas e não sei o que, um montão de histórias, e hasta hoje, creio que a maioria desta ocasião nem o diploma ha conseguido sacar. Assim que desde muitos anos há este desprezo por la enseñanza de la teología. Desde muito tempo vem-se... A ver, quantos de vosotros conhecem um teólogo? E este teólogo disse que é teólogo de boca llena, eu sou teólogo? Não disse. Não disse. Quando termine este curso de teologia, poucos vão dizer, eu sou teólogo. Mas adelante vamos entender por quê. No, bueno, hizo un curso de teología.
Ya, ya. Pues entonces... Bueno, la enseñanza teológica a partir de las universidades se convirtió en una tendencia en ese período, pero estuvo lejos de suplantar la formación ministerial supervisada por obispo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica estaba muy avanzada. Muy avanzada. Tenía ya una historia de enseñanzas, personas aí ligadas a estas enseñanças, e depois do Concílio de Trento, hubo esta enseñanza a los más pequeños, então foram crescendo com isto, então foi mais complicado de conquistar mais gente. Então, Inglaterra tinha sempre uma búsqueda por conhecimento, por fazer universidade, por fazer professores, por fazer pessoas com conhecimento, para buscar e ensinar para que mais gente pudesse conhecer o que de verdade eram as Escrituras. A maioria das faculdades anglicanas do século XIX seguiram um contexto episcopal e tinham elementos curriculares como história da igreja, evidência da religião, credos e artículos de religião, teologia, doutrina e pastoral, latim e inglês, además de especial atenção à la construção del sermão. Eles começaram a ensinar de maneira para que a gente supiera, como nós aprendemos em el primeiro livro, de onde surgiu a Bíblia, como vino, quais são, hasta quem hizo, toda uma história. Começou traindo o conhecimento da história para esta gente. Então, através desse conhecimento, eles foram construindo algo mais grande. E a construção do sermão, que no curso de teologia chamamos de homilética. La homilética, vamos aprender a escrever um sermão. Preparem os bolis. Vamos fazer redação. Aprender a escrever um sermão. Há muitos teólogos, e eu conosco muitos teólogos, que não têm valor de subir a um púlpito e predicar. Há muitos. É o que mais há. Ou seja, eles ensinavam a gente como seguir adelante, como fazer, como escrever, como ensinar a los niños. Hacían todo um grado para que os niños, os jóvenes, os novos padres, toda a gente quedara preso, para que nadie fuera induzido por las reformas. Então, eles tinham uma maneira de trabalhar, uma gama de trabalho mais grande. Quando vamos a uma empresa grande, quando trabalhamos para uma empresa grande e cambiamos para uma pequena, é muito distinto, porque a empresa grande te dá um cronograma que tu tienes que seguir. Tienes que saber hasta el horário que puedes hacer determinada cosa. Pero quando te vas a uma empresa pequena, ¿qué hace? Hazlo. O te dice, quiero que não sei como vas terminar, pero termina hasta las 5. Não tiene uma sequência, uma ordem. E a palavra, o que a palavra nos ensina? Que tudo que vamos fazer tem que ter ordem. Tudo que vamos fazer tem que ter ordem. Se vamos arreglar nossa casa, se começamos por determinada coisa, não terminamos. Porque passa o dia e a coisa não camina. A igreja tem que ter ordem. La questão de ordem em la igreja católica era algo muito forte, hasta hoje. Hasta hoje. Sigue crescendo, apesar de todos os revés, sigue crescendo, porque há uma
orden e a gente sigue todas estas ordens. E isto é o que hizo com que os reformadores perdessem muito espaço em esta ocasião. A maioria das faculdades teológicas anglicanas del siglo... Não, acabamos de ler. Los años 1900. Las demandas por la educación teológica ao nivel continuaram em el siglo XX, pero a juzgar por los frutos de las últimas 8 décadas, las reivindicações não alcançaram seus objetivos. Hubo muitos cursos de teologia em muitos lugares do mundo. Aqui nos dá exemplo de Brasil, pero há muitos sítios em muitos países que a pessoa que detinha dinheiro e via que curso de teologia poderia trazer para si dinheiro, começavam a abrir escolas e faculdades de teologia. Então, isso hubo com que muita gente deixara de aprender, deixara de seguir, porque muitos não têm, os mais antigos não têm diplomas, ou não aprenderam, não tiveram uma grade curricular para seguir de la maneira adequada. Porque curso de teologia, irmãos, eles nos ensinam hasta como vestir em cima do púlpito. Ensina, na minha época, este curso eu não sei, mas eu creio que sim. Ensina como falar, como tienes que falar, como tienes que portar em cima do púlpito, que vestimenta puedes levar e que vestimenta não levar. Lo que tiene que chamar a atenção de predicador é sua roupa? Não, não. Então, todas essas coisas, o curso de teologia começou a criar situações para que os teólogos, assim, os pastores, fossem todos ensinados em teologia para que houvesse uma igreja em avanço todo o tempo. Então, os cursos de teologia tiveram sempre esse desprezo. Sempre foi deixado para segundo plano. Quizás porque o valor era pouco, era muito trabalho e não tinha uma búsqueda de gente, não havia gente suficiente que queria fazer o curso. Então, sempre começava e não terminava. Em minha cidade, havia uns 2, 3 cursos, abriram curso superior de teologia. Depois de 4 meses, já não havia mais curso. Cerrou as portas e quem pagou, pagou. Quem não pagou, não pagou. Ou seja, solamente por dinheiro. O microfone. Por dinheiro. ¿Sí? Puede acercarse. No, así era nomás una opinión que tenía. Es que en Colombia el que estudiaba era el que tenía dinero. Porque allá, o estudian actualmente. Porque allá no cualquiera, por ejemplo, yo nunca pude estudiar teología. Porque no tenía dinero para pagar un curso. Y los cursos se dictaban en las universidades. Sí, porque los cursos se piden, porque como tiene el título universitario, tiene que pagar y es caro. Entonces, la intención que es el dinero y no la enseñanza verdadera, sí, lo que va a traer de valor, de lucratividad para la empresa que está ministrando o curso. Então, todos estes problemas tuvimos desde quando começou a reforma até o dia de hoje. Ou seja, menosprecio por la enseñanza de la teología. ¿Alguna pregunta? Sí, porque si la intención de la teología empezó para que quien enseñase, hay muchas iglesias, normalmente las iglesias presbiterianas, un pastor no puede ser pastor si no tiene teología.
se não tem teologia, não pode ser pastor. Há muitas denominações que não podem ser pastor. Se querem, se almejam o pastorado, tem que fazer isto. Então, que houve? Um interesse em abrir faculdade de teologia para ganhar dinheiro dessas pessoas que almejavam, perdão, que queriam muito fazer teologia, que queriam muito ser pastor, que tinha o dom, que anelava ser pastor e não podia. Por quê? Porque não tinha dinheiro para pagar. Então, vem de todo tipo de situações e adversidade para aprender. Assim que estamos aqui em um curso de teologia acessível para todos e muitos desprezam. Desprezam. Porque para mim, aqui haveria que estar lleno. Porque o valor não é um valor que não, é um valor acessível para todos. É a búsqueda de conhecimento. Eu vou ser teólogo. A próxima lição, te vas a ser teólogo para quê? Essa é a pergunta que vamos contestar pronto. Sim. Igualmente creo que también es por desconocimiento, porque yo tampoco sabía que era, o sea, yo sabía que iba a estudiar teología, pero no sabía que el fin era ser teólogo. Ah, ok. ¿Entiendes? O sea, Sí. yo creo que más de uno le pasará lo mismo. Entonces, si para la próxima esto se informa de otra manera, mira que yo tengo de años de ir a la iglesia, pero yo no me había enterado bien. Que um teólogo tem que fazer o curso de teologia. Claro, a ver, yo sabía que esto era para aprender, obviamente, teología, pero no sabía que el fin era ser un teólogo. Já. ¿Sí me entiendes? Sim, lo entendido. Perfecto. Vale, vamos a este questionamento em la próxima página. Segura aí um pouco. Vamos questionar isso bastante agora. Vamos ao exercício. Marque C para correcto e para incorrecto. Ni los increíbles cambios del siglo XIX lograron impactar la forma en que a teología era estudiada en Inglaterra. Correcto. Durante a Revolução Industrial Inglesa, a universidade perceberam a importância das ciências e deixaram de impartir os cursos de teologia, considerados então obsoletos. Incorrecto. A enseñanza teológica das universidades se volvió uma tendência na Inglaterra em el siglo XIX. Correcto. Los diversos avanços vividos em el siglo XIX hicieron que las instrucciones personales impartidas por los obispos sucumbieron totalmente ante la enseñanza metódica y académica. Incorrecto. Ahora viene. ¿Por qué están haciendo teología? Porque ¿quién es teólogo? ¿Quién puede ser un teólogo? Yo antes creía que el ser teólogo era imposible, o sea, yo lo veía como algo inalcanzable, porque es para mí el ser teólogo es tener un conocimiento muy profundo de la palabra y de todo lo que tiene que ver con la palabra. No solamente de la Biblia, sino del texto y el contexto, de la historia, de dónde viene, por qué, a quién, cuándo, o sea, todo. Y sé también que el ser teólogo te da el conocimiento y la capacidad de poder llegar a los sentimientos de las personas. Eso es hasta donde yo tengo entendido lo que, o sea, para mí, y para mí en un tiempo yo lo veía como imposible, algo inalcanzable. Sí, la teología, nunca vamos terminar la teología, porque nadie va a conseguir conocer a Deus a 100%. Nadie.
Eu particularmente levo anos estudando um tema. Quizás vou lograr, pero a imutabilidade de Deus para mim é um mistério que eu não posso entender. Então, nós, quanto mais estudamos sobre Deus, mais encontramos, como se chama isto aqui? É um ponto que dá, vou a um caminho e tem duas vertentes. Qual elegir? Um cruze. Aí um cruze. Quando tu crees que vai chegar ao final, abre um leque e empieza a mirar e dizer, não, espera, pero eu tinha certeza de isto. Isto é teologia. Há gente que nunca hizo um curso de teologia, pero lê a Bíblia e tem tanto conhecimento que não necessita um título. Então, eu te pergunto, é um título ou uma função? É uma função. Muitos querem o título. Para que queremos um título de teologia? Eu queria um título de teologia para ensinar, porque sempre me gostou ensinar e toda a minha vida foi ensinando. Então, eu queria um título para dizer que eu posso ensinar. Pero quando chegou ao final, não logrei. Não logrei, por diversas situações. Então, ser um teólogo é algo que nunca vamos chegar de verdade. Uma pessoa que se llena e diz, eu sou teólogo. De verdade, está um pouco com vanidade, né? Estão selladas, não tem nem como saber. Não podemos saber. Então, com as notícias que temos hoje dos últimos dias, creemos que chegamos ao início do Apocalipse. Pero são coisas que vamos todos os dias aprendendo. Isto passou há anos atrás. E eles também pensavam que era o princípio do Apocalipse. Então, a teologia é a búsqueda por conhecer a Deus. Quem é teólogo? Qualquer pessoa pode ser um teólogo. Qualquer pessoa pode ser um teólogo. A função do teólogo é descobrir e buscar todos os dias. Quizás termine o curso de teologia e diz, eu não tenho valor de fazer uma prédica. Eu não tenho valor de falar em um culto de ninhos. Eu não puedo. Eu escrevo, pero eu não puedo. Pero tu puedes instruir a los demás. Ayudar a um hermano que está começando, tem o dom da palavra, sabe falar, tem espiritualidade, pero o conhecimento é um pouco débil. Então, pode acercar, hermano, te ajudo, vamos estudar juntos. Pode criar células, criar grupos e ensinar, instruir, porque ser teólogo não é um título para estar aí. Eu sou médico. Um médico tem um título. Pero qual é a função do médico? Buscar a enfermidade. O médico estuda e tem um título. E este médico se vai profissionalizar em uma área. Que vai ser pediatria, cardiologia, e ele aprende tudo sobre os niños. É um pediatra. Tem o título de pediatra. E sua função? Descobrir a enfermidade e ajudar a sanar. Pero os niños, o corpo del niño cambia de um para outro, pero as coisas são mais ou menos iguais. Não há muitos mistérios. Pero nós estamos estudando sobre um ser que não conhecemos. O livro de Job diz assim, ¿Dónde tu estavas quando eu hice o firmamento del cielo e de la tierra? Então,
a teologia é esta búsqueda por conhecer a Deus, por estar adelante, buscando conhecimento todos os dias, buscando, incansavelmente. Isto é ser um teólogo, por isso que qualquer pessoa pode ser um teólogo. Tu puedes não saber fazer muita coisa, pero um dia vai encontrar um ateu, um islamista, um budista, que te vai confrontar, te vai fazer perguntas que quizás muitos les gustam falar de onde vem a Bíblia, porque a maioria dos cristianos não sabem. Muitos ateus estudam a Bíblia para confrontar-nos. Entende? Então, estudamos a teologia para avançar o reino de los cielos. Nós estudamos para ensinar a los demás a soberania de Deus. Isto é um teólogo. Ou seja, todos nós podemos ser teólogos, porque nós exercemos a função de enseñanza e a búsqueda por la obra de Deus. Há muitas faculdades de teologia que põem Faculdade Federal, não sei se aqui não é federal, isto está em português. Eu creio que a Federação A ver, qual é a polícia que se está em Navarra não pode entrar em Guipúzcoa? La floral, la municipal. La floral. Ou seja, se passa do domínio desta polícia, não pode ir mais allá. E há muitas faculdades que põem que curso de teologia, federação e o nome da cidade. Como é isto? Teologia não tem federação. Teologia não tem dueño. Teologia não tem uma igreja, uma denominação que pueda dizer que hace. La teologia é a búsqueda de Deus. Lo que vai cambiar em los cursos de teologia, la maneira de enseñanza. Los presbiterianos vão ensinar sobre la predestinação. Los menonistas vão ensinar que tem que viver uma vida simples, uma vida reglada, não pode ter contato com o Estado não se mete aqui, não pode usar produtos tóxicos, há uma gama de coisas. Cada curso que te vá, a Igreja Bautista te vai ensinar outra coisa, cada curso de teologia que vayas te vai ensinar uma coisa distinta. O curso que hacemos basado na Assembleia de Deus te vai ensinar que o bautismo é para adultos, que a fé sem obras é morta. Te vai ensinar as coisas que as obras não te vão salvar, solo por obras, não há salvação. Então, há coisas que cambiam de acordo com a denominação do curso. Então, a teologia é basada em conhecimento de Deus e a diferença entre os cursos de teologia é unicamente questões de interpretação, como passou com Lutero, Juan Calvino e todos os demais que falamos anteriormente. Diplomas e certificados de teólogo. A gente suele creer que quando se torna um teólogo pode fazer muito. É verdade, tu puedes fazer muito. Pero tu não puedes confrontar e querer demonstrar, porque lo que vale, lo que aprendemos em um curso de teologia é a humildade. A humildade. Por quê? Porque lo que eu busco de conhecimento para mim não é para ir em uma pelea de teólogos, para saber quem sabe mais. Não.
Mi conocimiento es para llevar a la gente que não conhece. Quantos de nós estamos dentro da igreja e não temos condição de evangelizar um budista, um islamista? No el dia de evangelismo, se vou a evangelizar, não me acerco a determinada pessoa porque eu sei que é de tal religião e eu não tenho palavras para dizer. Então, a teologia é algo que nos vai levar a avançar em el reino de los cielos. Então, nossa função que é ser teólogo é uma função, não é um título. Claro, vai ter o título, pero la función es lo que valdrá cuando termine el curso de teología. Si hablé esto en unas clases pasadas para leitura, ¿hay alguien aquí que ya empezó a leer la Biblia toda? Hay una gran necesidad, hermanos, de leer la Biblia entera. Hay que leer. ¿Por qué? Porque agora estamos aprendendo coisas, digamos, técnicas sobre a teologia. Pero mais adelante vamos aprender sobre Gênesis, vamos aprender sobre Levíticos, toda a Bíblia. E se já empezaste a ler a Bíblia, te quedará mais fácil o entendimento. Quando empecemos a parte de Levíticos, e eu não sei se a hora já está aprofundada, porque em minha época era muito aprofundado, porque Levítico é a parte de las leyes. Então, tem que ter isto despejado para saber e questionar. Por que tenho que guardar o sábado? Por que não posso comer cerdo? Por que não posso comer sangre? Porque o homem, há determinadas coisas para o homem. Quais são os tipos de leis que eu devo seguir hoje? Todas estas enseñanças, irmãos, vamos aprender. Eso trae mucha confusión porque en el Viejo Testamento se dieron leyes y en el Nuevo se quitaron. Eso es lo que me enseñó mi mamá. Não. Algunas sí. Algumas sim. Sim. É justo por isso que nós outros temos que aprender o porquê. Por que há denominações que não comem cerdo? Por que há denominações que guardam o sábado? Então, todas estas coisas nós vamos aprender em el curso de teologia. Então, um teólogo é para quê? Para aclarar. É como eu disse aqui sobre o hijo pródigo e a oveja. Se o hermano é um teólogo, o hermano tem conhecimento, porque, hermanos, às vezes, tu termina o curso de teologia, pero tem mais facilidade em geografia. Então, o que vai passar? Qualquer palavra que alguém diga que Síria é cerca de não sei onde, que é cerca de não sei quem, em uma prédica ou em uma ensinança, te vas acercar e vai dizer, irmão, Síria não existe, irmão. Isso é assim, com humildade ensinar. Por quê? Porque não quedamos com tudo. Há partes que nos olvida. Há uma ciência que diz que as coisas que você não utiliza a diário te vai quedando por detrás. Então, todas as coisas que aprendemos em el curso de teologia são úteis. Por isso, temos que ler e manter uma vida diária lendo a Bíblia para conhecer e afrontar. Há muitas coisas que nós vamos aprender e não vamos a concordar. Isso eu digo de certo. Porque hasta hoje eu escuto muitas coisas e não concordo. Eso que estaba pensando aquí, porque, por ejemplo, yo conozco teólogos que hay visión diferente. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar con el viés de la asamblea. Entonces, no quiere decir que los otros que estudian con otro viés están
Exacto. Tengo la formación con este punto de vista, mi punto de vista es el punto cierto y no, porque tampoco sabemos de todo. Y cuando se habla de estudiar de Dios, y de hecho yo tengo una amiga teóloga y todo que voy aprendiendo, voy compartiendo con ella y hay cosas que la visión es completamente diferente. Ella puede enseñarme, explicarme basada en la Biblia, basada en la manera que ellos comprenden. Exacto. Una cosa que no me acuerdo ahora, que eso me quería acordar, no sé si los hermanos te acuerdan. Una vez Diego ha dicho una cosa, que lo que tenemos que pensar cuando hay diferentes, es lo que implica La salvación. en la salvación. Exacto. Lo que vai agregar para tu salvação ou não. Va a impedir o no, porque eso Que vai impedir ou não. de muchas informaciones. Exato. Então, o curso de teologia é para que todas essas coisas sejam aclaradas. Porque também, irmãos, nós não podemos, digamos assim, aceitar todo o que nos vem. Y nos quita carga también, ¿verdad? La teología, porque a veces hay demasiada Religiosidade. y estás ahí yo digo por mí misma, porque he crecido en la Asamblea de Dios de los tiempos antiguos y hay muchas cosas que no tenía la relación así directamente, pero estaba cargando un montón de cosas que hoy voy a leer la Biblia y no tiene sentido. Entonces eso pasa mucho. Sim. São coisas que nós temos que ir aprendendo e entendendo por quê. Por quê? E todas essas coisas vamos aprendendo ao decorrer da vida. Do curso, vamos sacar muitas dúvidas, isso é seguro. Cada coisa que leemos, aprendemos um pouco mais. Estamos em El Viejo, pero El Viejo dice, si el Nuevo no confirma, quedó en El Viejo. Si el Nuevo confirma, tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Entonces, el curso de teología es para que tengamos la función de enseñar, de aprender todos los días. Todos los días. Es un aprendizaje, porque es necesario tener este conhecimento diário da palavra do Senhor. Por isso, teólogo nunca sabe de todo. Por isso, há tantos teólogos que falam tantas coisas que às vezes escutamos e dizemos, hã? Outro dia estava escutando a teólogo e quase me tinha convencido de uma coisa. Então, eu me fui à Bíblia e busquei, me acordei de versículo e pus o vídeo outra vez e leí e outra vez. Não. Então, me sigo assim. Porque esta é a ventaja de conhecer. Se tu conheces, não há engano. Porque o pueblo perece por quê? Por falta de conhecimento. E o conhecimento está às portas e a gente não busca. E eu sempre digo, uso muito um versículo em minha casa, que a inteligência que hace com a inteligência se busca. A inteligência se busca. Nadie nasce inteligente a 100%. Temos que buscar. E quando uma pessoa diz, não, mira, que pessoa inteligente, pero não sabes quanto essa pessoa usou seu tempo estudando, buscando, conhecendo, ¿para quê? Para que tuviera toda uma enseñanza em sua vida e lograsse o que quiera ser. Porque todo que vamos fazer, temos que ter tempo dedicado para aprender. Amém? Cada cristiano, teólogo. É mais ou menos o que acabamos de dizer. Todo aquele que reflexiona sobre questões essenciais à existência, prática teologia. Se estas indignações tropeçam com perguntas que incluem ao Criador, então essa pessoa é teólogo. Lo que noto em los diálogos em mis alunos com outros cristianos, com a maioria das pessoas, é a predominância de uma ideia generalista de lo que é teólogo e que lo hace. A decir verdade, muitos cristianos consideram natural que a imensa maioria de los teólogos seja hermética e estéril,
como si hubiera relación entre ser profundo y ser incomprensible. Es como la hermana dice anteriormente. Pensaba que un teólogo sabía de todo. Era una persona que tenía el conocimiento a 100%. Un teólogo tiene la verdad. No. Un teólogo no tiene toda la verdad. Un teólogo puede aclarar verdades y ayudar a los demás. Entonces, la teología es para que nosotros avancemos en conocimiento todos los días. Es decir, que cada cristiano es un teólogo. La primera dice que é impossível que o crente não se ocupe de pensar sobre a relação entre Deus e o homem. Por lo tanto, todo creyente é um teólogo. La segunda sostiene que a teologia produzida por um cristiano humilde não necessita diferir com qualidade de aquela nascida em el despacho del teólogo. Não é necessário, como já hablamos, hacer teología para ser un teólogo. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios que podemos decir que es un teólogo. Hay hermanos que saben mucho de la Biblia, não predicam, não tem nenhuma função, digamos assim, porque a maioria da gente pensa, eu vou ser teólogo para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um evangelista, para ser... Ou seja, para ter um título, como as igrejas mais antigas, o pastor tinha que ter curso de teologia. Eu, de verdade, estou de acordo. ¿Por quê? Porque nos dá seguridade. Seguridade. ¿Por quê? Porque sabemos que esta pessoa tem conhecimento, tem uma vasta experiência e conhece muito e pode ajudar a los demás. ¿Para quê? Para que não caigamos em herejías. Esta é a função excepcional para quem quer aprender mais do Senhor. E, finalmente, os cristianos necessitam de los teólogos convencionais, pois estes são como os que provêm ferramentas a aqueles como obreiros, lo que também hablamos. Ayudar a los demás. Eu termino o curso de teologia, pero não tenho coragem de subir a um púlpito, tenho vergonha de evangelizar, tenho uma coisa assim que me impide de avançar, não puedo, é algo mío, é algo de la persona não pode fazer. Então, o que vai fazer? Vai se desaproveitar tudo que é aprendido? Não. Porque todo conhecimento que eu adquiro e eu levo comigo e eu puedo ajudar a quem chega a la igreja, a um novo, a um hermano que estou mirando e vendo que o hermano não está bem, que o hermano necessita uma palavra, o hermano ha traído uma enseñanza, pero quedou assim um pouco confuso, hermano, mira que eu puedo ajudar-te, isto não está bem, hermano, vamos por este lado, ou quizás pessoas começam a vir hasta você e perguntar, hermana, esta frase me queda bem para esta prédica? Isso é algo muito bonito, porque há gente que tem dom de falar, outros não têm. Então, por isso não vai fazer um curso? Não. Tu puedes ajudar, tu puedes contribuir para que o reino del cielo cresça de todas as maneiras. Amém? Somos todos teólogos porque a teologia é universal. Ao princípio do período cristiano não havia teólogos, ao menos não em el término que hoje los definimos, de acordo com o que Pablo escreve a los creyentes de Éfeso. Havia apóstolos, profetas, evangelistas e maestros, pero nenhum teólogo. Entre os apóstolos se contavam com recaudador de impostos, um traidor, 4 pescadores, 6 homens de ocupação não declarada, pero nenhum teólogo. A Bíblia não disse que nenhum desses homens eram teólogos. Tu vimos Pedro, um pescador, há escrito na carta. Pablo construía tendas, também tinha conhecimento porque estudava aos pés de Gamaliel, pero também escreveu, não tinha o título de teólogo.
Os discípulos de Jesus, teníamos Mateo, que recaudava impostos. Não era teólogo, pero aprendeu de Deus. É o que nós estamos buscando. Não um título, pero la función de ayudar en el reino de los cielos. Como então houve teologia cristiana sem teólogos? É fácil, a teologia é universal em seus temas e todo ser humano necessita confrontar-se com as perguntas fundamentais sobre a existência de Deus e de sua própria, coletiva em sua formação. Isto é o que chama teologia de cosmovisão, el questionamento sobre Deus hechos por personas comunes. Exatamente a mesma maneira em que los hacen los teólogos convencionais. Somos teólogos ou sim. Se buscamos conhecer a Deus, já somos teólogos. Não há um cristiano que não queira conhecer a Deus. Hasta mesmo em las canciones empiezan, lo que mais me encanta en la teología es criticar las músicas. Las músicas, eu me quedo um pouco fastidiada com algumas músicas. ¿Por quê? Porque quando você empieza a conhecer, não há maneiras de não questionar, hermanos. Como pode um cristiano cantar uma música que não tem base bíblica? Há gente cantando coisas que o ser humano está como centro das canções hoje. O centro é Cristo. E na igreja se canta uma música que eu me quedo complicada. Diz que Jesus, não sei como, Deus está sentado com suas roupas de colores, de arco-íris. Hace uma alegoria como se está de moda. Como Deus de arco-íris? ¿Dónde há na Bíblia que Deus está vestido de arco-íris? Não existe. Eu não sei, porque nem o nome é gravado. Pero, então, o que passa? Quando escuchas, quando tienes conhecimento, hermanos, tu puedes criticar e chegar, hermano, mira que esta música não está bem. Mira, hermano, que esta atitude não está bem. Mira, hermano, vamos a mirar melhor. Quizás estamos alabando uma coisa que está traindo maldição para nossa vida. De quem é o honor, a glória? Cristo. Cristo tem que ser adorado em la música, em la prédica, em la enseñança, em todas as coisas. Então, este é o conhecimento que nos agrega todos os dias. Todos os dias. Escucha uma prédica em YouTube, bora. Recebe uma coisa em el móvel, que há montão de devocionales, quando lês, diz misericórdia. Que parece que são de Deus, pero estão com uma capa. E é aí onde entra o conhecimento. Há muitos enganos. Internet, há muitos enganos. E se nós não busquemos o conhecimento, somos presas fáceis. A apostasia hoje é algo increíble. Há um senhor na internet que está dizendo que eu não pedi para Cristo morrer na cruz por mim. São coisas assim que escutamos e pensamos, o que está passando com a humanidade? Então, esta búsqueda, hermanos, estudar, ser teólogo, nos ajuda a não entrar em erro. Nos dá uma maneira de ajudar a quem está entrando por um caminho que não vai levar a nada.
Se eu tenho conhecimento e vejo que uma pessoa está descarriando por uma ensinança, por alguma coisa que não... Ah, irmão, agora não vou mais à igreja porque agora descobri que Deus está em minha casa. Ah, que guay, Deus está em minha casa, verdade, Deus está em minha casa. Pero a palavra não me ensina a quedar em casa. A palavra diz que eu tenho que estar com meus irmãos. Então, quando temos, irmãos, vem aqui, deixa-te ensinar uma coisa aqui. Mira, aqui diz assim, ó, que temos que ter comunhão uns com os outros. Mira, e te vas abrindo a Bíblia e te vas acordando. Se não te acordas, vem aqui, mira. Concordância. Hermana, eu sou péssima para guardar referência. Pero o versículo me vem e eu venho aqui na referência e miro a palavra, regla. Esse versículo que quero. Vou aí, busco e hablo. Hermano, a palavra diz isso. ¿Por quê? Porque temos conhecimento. Se tu tens conhecimento, pode ajudar a qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa que vá trazer maldição ou vai levar a apostasia ou o que seja. Então, esta é a função do teólogo. O que eu estou enfatizando nesta lição agora, para que todos entendais que ser um teólogo não é sair por aí e eu sou teólogo, com vanidade. Abrindo a boca, vamos fazer uma peleia a ver qual de las irmãs sabe melhor. Não. Ser um teólogo não é isso. O pediatra, o cardiologista, o psicólogo pode llenar a boca e dizer, eu sou um psicólogo. Sim, pode. Pero eu não posso llenar a boca e dizer que eu sou um teólogo. Porque eu não sei nada de Deus. Tudo que eu aprendo é pouco. Tudo que eu leio é pouco. Nós não vamos alcançar, irmãos, a grandeza. É viva e eficaz. Sim. A maioria da gente não disse, eu sou teólogo. Não disse. Porque sempre falta. Sempre. Te vas a ler e não vai entender. Exato. E os irmãos que me conhecem mais ou menos, mis prédicas, sabem que me gusta a história. Então, mis prédicas sempre são basadas em histórias. Pero eu leio essa história hoje e outro dia vou aí e miro, pero eu não havia visto isto? Jesus, que passou aqui com esta história? Então, Deus nos aclara outra prédica. E eu já hice uma prédica passada que isso foi sobre Gideon. Mesma história, e eu hice uma prédica anterior, e a mesma história. Pero a visão que Deus nos dá em el momento que leemos é distinta. Porque a palavra é viva. E não há maneiras, irmãos, de abrir a boca e dizer, eu sou teólogo. Sim, puedes dizer, claro, pero não com vanidade, apenas para ajudar a quem necessita. Amém? Que todos tenham isto despejados em suas mentes. Não vai sair de aqui teólogo. Não, vai sair de aqui com a função de ensinar, com a função de ajudar, com a função de caminhar junto com os demás. Os crentes primitivos em los primeiros movimentos de teologia cristiana procuraram responder as perguntas essenciais da vida a partir da nova cosmovisão recebida de Cristo. Se sua nova visão do mundo incluía a necessidade inaplazável de reconciliar-se com Deus através do Messias e uma expectativa de vida eterna por meio do mesmo Salvador. Era necessário que cada cristiano se lançara em la
investigações fundamentais da vida a partir de novas perspectivas recebidas por la enseñanza del Senhor Jesus. Estes homens aprenderam del Senhor. Como o apóstolo Pablo dijo em Coríntios 11, porque eu recebi del Senhor lo que também vos he enseñado. Então, é esta búsqueda que estes homens estavam. Às vezes, começamos a ler e perguntamos, pero esses discípulos andam com Jesus e aún fazem essas coisas. Começamos o livro de Mateus e, pero esses discípulos, que passa? Estão vendo todas essas coisas e estão fazendo essas perguntas? Por quê? Porque estavam aí e aún não tinham a formação adequada. Então, à medida que foram caminhando com o Senhor Jesus, foram aprendendo do Senhor. E o Senhor foi dando cada coisa uma tras outra. Os discípulos, em el caminho de Emaús, a palavra diz que Deus abriu o entendimento. Les vou ensinar esse versículo. Sempre que vai ler, antes de ler, ore e hable, Senhor, abra-me entendimento. É algo incrível, irmãos. Senhor, abra-me entendimento para que eu entenda o que o Senhor tem para mim. E não deixe passar, irmãos. Se te viene um versículo à mente, se te acorda de um versículo, te mete a la Bíblia neste momento e lê, porque Deus te vai aclarar alguma coisa. Há algo que necessita saber. Se vem um versículo, uma canção que tem um versículo, alguma coisa que te trai alguma coisa, busca na palavra que neste momento o Espírito te está traindo algo novo. E é necessário estar um teólogo, não pode caminhar solamente por lo que está escrito. O teólogo tem que caminhar com o Espírito Santo de Deus através de la palavra. O teólogo não pode ser solamente técnico. Lo que estamos ensinando nesses primeiros ensinanças são coisas técnicas. Pero quando começarmos a aprender de esto aqui, livro por livro, há que estar com o coração e a mente aberta e disposta para aprender através da aclaração do Espírito Santo. Amém? Sin embargo, não quero sugerir que o caminho para a formação do marco doutrinal cristiano foi curto e seguro. Muito por el contrário, aún hoje não hemos cerrado algumas questões e todo e qualquer postulado está sempre bajo análisis, ya sea de quem lo quiera confirmar ou de quem deseja questioná-lo. Pero si el camino não foi llano, el recorrido foi natural, tão natural como a inclinação humana ao questionamento. Grace Oslo sugieron que esto seria incluso um indício de la existência de Deus. Tudo o que hablamos, tudo o que vamos a aprender está basado em la análise de la vida de Deus. Quando começamos a estudar sobre os atributos de Deus, aprendemos tantas coisas que começamos a pensar como pode tanta informação e eu não sei nada. Estudamos e não sabemos nada. Porque todos os dias Deus nos traz algo novo. Coisas distintas, coisas novas. E isto é o que todo cristiano deseja, tem que desejar. A búsqueda intensa de Deus. Bueno, estas 3 primeiras perguntas, eu vou deixar livre. Lo que quiera, levanta micrófono para que salga, porque estamos falando sem micrófono e não vai sair bem para os irmãos que vão assistir depois. ¿Te inspira ou admiras algum teólogo? Cítalo.
Conhece algum teólogo, alguma pessoa, algum pastor? Há pastores, muitos pastores que são teólogos. A mí me gusta mucho. Es que no sé mucho de él, pero cada Não passa nada, só. me gusta mucho Gigi Ávila. Como? Gigi Ávila. Ah, Gigi Ávila. Es un pastor, ya no está, ya se murió. Ah, ok. Pero él habla mucho del Espíritu Santo. Amém. Y las enseñanzas que él da son basadas en la Biblia, pero te enseña a ser mejor persona, a obedecerle a Dios, y te enfoca mucho en la palabra, muchísimo, todo en la palabra, pero te lo va enseñando todo con trasfondo. Y te enseña sobre el Espíritu Santo y cómo nosotros tenemos que estar conectados con él siempre. Entonces, me gusta él. Le he escuchado hablar y me parece que habla mucho con la palabra. Entonces, para mí, habla con la verdad. Amém. No sé si era absoluta, pero sé que sí Amén. tenía sus cosas. Sí, foi o que hablamos hace um rato, que há gente que hace teologia e tem facilidade em assuntos. O teólogo de la hermana habla muito do Espírito Santo. Outro teólogo habla muito de los dones espirituales. Outro habla del Apocalipse. Outro le gusta la geografia. Outros, como eu, le gusta contar histórias. Então, cada se queda em la ramificação que le gusta. E ao decorrer do curso, cada de vosotros vai descobrir que vai me gustar melhor. E ao final vamos saber e fazer uma pelea teológica aqui. Pero uma pelea santa, não para saber quem sabe mais, mas para saber, eu me quedo com a geografia, eu me quedo com o Espírito Santo, eu me quedo com isto, e eu me gusta isto, e eu tenho facilidade nisto. Sim, sim, porque cada tem um dom. E cada se vai para onde está seu dom. Se tem um dom para uma coisa, o Espírito te vai induzindo a isto. Porque o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito está sujeito a la profeta. O Espírito está sujeito ao profeta. Então, se eu tenho conhecimento e facilidade em determinada situação, em determinado assunto, e eu vou ter mais facilidade quando termine o curso e eu vou dizer, eu quero ser um evangelista, eu vou evangelizar, eu vou ser um missioneiro, e pastor me manda para a África, me manda para a Ásia, me manda para a Índia, e eu vou. Então, cada terá esta ramificação para aprender e desbravar e avançar o reino de los cielos. Lê a seguinte afirmação e extraga o parágrafo anterior. É possível e necessário dizer que ella, teologia, é o resultado de pensamentos acerca de Deus? Essa afirmação te permite considerar-te um teólogo? ¿Qué crees? Pues se supone que estudiamos para conocer a Dios, ¿no? Yo creo que sí. Aparte, cuando yo me metí a estudiar Sí. teología, El micrófono. cuando yo me metí a estudiar teología precisamente para conocer de Dios, porque cuando estuve en Colombia viví engañada muchos años, viví un evangelio terrorista y me sentía pecadora y no me sentía perdonada en ningún momento. Entonces siempre, para mí, cuando yo entré aquí, gracias a Dios, Dios me liberó de muchas cosas. Yo nunca he sido una mujer que me arraiga algo así, el conocimiento, y yo tengo que ser así, ¿no? Siempre he sido una mujer de como ustedes decían, las costumbres y lo que Dios nos enseña. Y para mí, cuando llegué aquí, yo fui libre de esas cosas. Pero para eso entré a estudiar, para tener más conocimiento. Porque, ¿sabes qué? Sí me da miedo mucho. Yo he leído mucho la palabra que dice que va a venir un falso profeta y que hasta los mismos elegidos van a ser engañados. Y eso, debido a esa palabra que he leído en la Biblia, me he interesado más por conocer de Dios. Pues yo no quiero ser engañada. Amém. Precisamente para eso. Amém. Explica a diferença entre título e função. Pero agora quero alguém que não seja a irmã Sandra. A ver. Se lo deseas, busca seus significados em um dicionário. Hablamos muito. Quem vai vir? Quem viene? El
El micrófono. Sí, sí, no, solo para que salga, no va a salir el video. Se va a escuchar el balbuceo. Es para que se perciba el audio mejor a la hora de escuchar la grabación solamente. Entonces, ¿nadie? ¿Título qué es? Una formación. ¿Eh? Nadie quiere el micrófono. El título es... ¿Un grado? Sí. Nadie quiere el micrófono, Jesús. El título es el grado, es algo académico. Vamos terminar, sí, terminamos y tenemos el título de teólogo. El médico hace medicina, termina, es médico. Por ahí va, un ingeniero hace ingeniería y termina, tiene el título. Pero ¿y la función? Es lo que hacemos con este título. ¿Qué hacemos com todo que hemos aprendido? ¿Qué vamos a hacer com tudo que aprendemos? ¿Te vas a quedar solo para ti? Espero que nadie se quede con el conocimiento para sí solo. Na práctica, temos a função de tornar-nos teólogos e desbravar e avançar o reino de Deus na terra. Amém? Estamos nessa cidade e vamos avançar o reino de Deus nessa cidade. Amém? Marque X em la alternativa correcta. Marca solo la alternativa que demuestre qual deve ser o papel da teologia formalmente produzida. Letra A. La teología formalmente producida debe proporcionar a los creyentes herramientas que le ayuden a profundizar sus conocimientos bíblicos. ¿Correcta? La teología formalmente producida debe ampliar la visión de los creyentes en general. ¿Tiene de reino? Sí. La teología formalmente producida debe servir como palabra final, sin dejar ao creyente comum espaço para que haga suas próprias reflexões acerca de Deus? Não, incorrecta. La teologia formalmente produzida deve confirmar aquilo que o Espírito Santo comunica ao coração de cada creyente? Sim. Então, temos 3 alternativas corretas. Amém? Marque-se para correto e para incorreto. E ao início da era cristiana, homens se destacaram tras declarar-se fuentes del saber autorizado e proporcionar a los demás cristianos formulações listas que dispensam qualquer questionamento ou reflexão sobre as investigações fundamentais de la vida. Incorrecta. Esta alternativa é incorrecta. Sim. Ao começo da era cristiana, não havia homens portadores del título de teólogo, como os que há hoje. Pero todo creyente era um teólogo, pois todos tinham que lidiar com as questões fundamentais acerca de Deus e de sua própria existência. Correcta. El hecho de que hoy tengamos teólogos y materiales de estudio en abundancia no exime la iniciativa individual de cuestionar y reflexionar acerca de Dios y de los asuntos eternos. Correcta. La cosmovisión recebida de Cristo não deve ser o único meio para responder a las preguntas essenciais de la vida, ya que todas as religiões apresentam soluções satisfatórias a las dúvidas que todos temos sobre a eternidade de Deus? Incorrecto. Que o mundo disse para nós? Todas as religiões llevam a Deus, ¿verdad?
Creio que todos já escutaram isto. Todas as religiões levam a Deus. E isto não é verdade. Pero ¿por qué la nuestra lleva a Dios? Isso vamos aprender ao decorrer do curso. ¿Por que mi religião vai me levar ao cielo? Este é o intuito deste curso. ¿Por que tuya e não la de outro? ¿Por que Jesus e não Buda? ¿Por que Jesus e não Maomé? ¿Por que Jesus e não outras tantas religiões que há? Sim, sim. Há departamentos que há livros que vamos aprender sobre cada uma dessas religiões e como contestar cada pergunta para aprendermos a defender por que os cristianos e não os demais. Este é o intuito de um curso de teologia, é demonstrar o porquê creemos em Cristo Jesus. E vamos terminar este curso daqui 3 anos, creio, não? Todos vão estar aqui, hein? Daqui, por favor. Tá, 2 anos. Daqui 2 anos e meio, eu quero ver a todos outra vez. E vamos discutir esse assunto e saber por que Jesus e não os demais. Vamos fazer um grupo de evangelismo, amém? Para ir por essa cidade e ganhar os islamistas, os budistas, tantas religiões que há nessa cidade. E nós necessitamos estar preparados para não ser avergonzados. Amém, irmãos?